Bom, você já falou que o grupo foi fundado pelo professor Luiz Carlos Zancanella, que além de professor Pardal, ele também é um grande gestor, né? Sim. E fala um pouquinho sobre que ele é muito respeitado na área acadêmica e na área técnica, né? Como que você vê a liderança dele? Como que ele moldou essa cultura da empresa hoje? Essa pergunta é excelente. Essa pergunta é fundamental, tá? Uhum, É, a empresa, o grupo, não é a empresa, o grupo empresarial, né? O grupo empresarial tem até hoje a cultura que ele, que que ele ele, criou. que ele criou, que ele Uhum, implementou. uhum, E essa cultura, eu entendo que uma das grandes fortalezas do grupo é justamente a gente mesclar gestores da casa, né? uhum, Tanto seja da família ou seja as pessoas que estão há muitos anos com a gente, né? Com alguns gestores de mercado, que são importantes. A gente, uhum, né, trazer gente fora, com visão de mercado, que traz processos mais otimizados, mais profissionais e assim por diante. Eu entendo que a gente tem conseguido fazer bem essa mescla e isso tem conseguido fazer com que a gente cresça. Mas a cultura que foi implementada, Suzana, é uma cultura muito forte de execução, uhum. tá? Ele é um cara muito voltado para assim, para as coisas acontecerem, que é um. Eu sempre falo, é raro tu pegar alguém oriundo do meio acadêmico, Que seja tá? preocupado com isso, né? Primeiro que empreenda, né? Uhum, Aí já é um primeiro degrau. E uhum, depois tem um segundo degrau, que é o cara ser executor, o cara ter mão na massa, né? uhum, E ele consegue agregar essas características e implementou uma cultura muito forte, que é muito bacana, que aparece nos nossos indicadores e na forma como nós somos reconhecidos pelo mercado, que uhum, é o atendimento ao cliente. É como a uhum. gente cuida do nosso cliente na SafeWeb, que é um negócio que ele, assim, se vocês me perguntarem assim, ó, qual o DNA da SafeWeb? É atendimento. Uhum, Atendimento ao cliente. Agora você uhum, vai me contar uma coisa. Hum. Como isso acontece? Porque hoje a SafeWeb é uma das maiores autoridades certificadoras do Brasil. Como é que vocês conseguem manter essa qualidade de atendimento? Isso é um baita desafio, Susana, tá? A cultura ajuda muito, porque a galera respira isso dentro do. E aí, eu não sou de. A gente está com um modelo híbrido na SafeWeb, tá? Mas o home office é mais uma variável em termos de desafio é, para tu conseguir manter a a cultura, a excelência, né? essência, tá? Uhum, Manter o ar, né, essa questão do atendimento ao cliente no oxigênio que está sendo, Isso. que tá sendo respirado, né? E uhum, não é por cobrança e tal, que vai ter um supervisor do lado. Não, não. É pelo exemplo, é pela uhum, escuta. É o uhum, cara escutar, o cara novo, que tem menos tempo de casa, e escutar como é que um cara antigo toma decisão na hora de tomar decisão. Na hora que tá uhum, com o cliente no telefone, na hora que tem que decidir a respeito da aplicação de uma política de garantia, se ele vai ser mais incisivo, ou ele vai, poxa, não, cara, talvez tenha um processo aqui que tenha havido uma falha nossa. O cliente tem razão. Vamos entender também, fazer um exercício de empatia aqui com o cliente. Poxa, cara, o cara começa a olhar isso no dia a dia acontecendo e ele aprende, ele incorpora esse uhum, negócio. uhum. Isso é muito No diferente. momento em que ele É, tá, no momento que ele tá em casa, é um desafio muito uhum, maior, Muito. tá? uhum, E aí o que a gente fez foi o híbrido, né? A gente não implantou o home office 100%, justamente por essa questão de estar próximo, A gente tem outra coisa que a gente tem um orgulho muito grande, tá? A hum, gente tem orgulho da nossa sede.
É bonita. Que tá lá há 12 anos, já não é mais uma novidade, não é mais uma, né? Apesar que a gente deu uma repaginada na recepção agora, você tem que ir lá dar uma olhada, tem que ir lá, você né? tem que visitar, tá? Exato. Mas a gente tem um tremendo, chega a dar uma tristeza, às vezes, nas segundas e nas sextas, né? Porque não adianta, eu sou Caxias, eu tô sempre Eu lá. também, eu gosto. Tá? E tá lá, e o prédio é um pouquinho mais vazio, assim, e tal, que o pessoal tá... Quantos dias são de tá home office? 2. Dois. Segunda e sexta. É Terça, o quarta e dia, quinta, tá é o todo padrãozinho, né? A gente foi mais ou menos No padrão na que todo linha mundo tá das boas adotando. práticas. Mas o atendimento também? Não, o atendimento não. O atendimento daí tem que ter vocês sabem que a gente tem a gente continua, a R-SafeWeb continua operando até hoje, né? Uhum. E o principal local de validação de certificados é na nossa sede. Então a gente tem equipe de atendimento, a gente tem agentes de registro que trabalham ali internamente na sede. E aí, obviamente, essas pessoas estão no... Que é uma experiência maravilhosa, presencial. porque você fica muito próximo do cliente, né? A gente Arrumando para o resto da rede, a gente né? está escutando o tempo todo o cliente. Ali é uma conexão que a gente não pode perder. Apesar de que muitas vezes a gente tem um exercício que a gente faz também, que é puxa, mas aqui é o... Que é do quê? Não, Puxa. o exercício que a gente faz, que é aquele atendimento que a gente tem ali na sede, é quase que vamos chamar de mundo ideal, onde tudo funciona, Sim, se eventualmente tem algum problema. É uma R-conceito. A equipe tá toda ali para ajudar a resolver e assim por diante. A gente sabe que aquilo ali não é a realidade, né, da rede, mas de alguma forma a gente está próximo do cliente e a gente está entendendo a dificuldade dele. O teu suporte, vocês que dão suporte para a tua rede, ou cada R desenvolve, ou é uma coisa que depende de cada grupo? Quando a autoridade certificadora nasceu, a gente, tanto o suporte quanto a central de verificação, a gente era centralizado. A gente prestava suporte e a etapa de verificação dos certificados para toda a rede, né? E aí isso depois, ao longo do tempo, com o crescimento e com ARs, por Mais exemplo... experientes, né? Mais experientes, ARs que já tinham a sua estrutura própria, né? E aí o pessoal chegou, gente, eu tenho meu próprio suporte, eu tenho a minha central de verificação, eu não quero consumir esse serviço de vocês. Então a gente teve que adequar, a gente teve que fazer um híbrido, né? Mas a gente continua com uma equipe muito, muito consistente, muito robusta de suporte técnico, que, poxa, tem um índice de satisfação lá que nos deixa bastante, bastante contente. Falando nisso, a gente sabe que vocês fizeram uma pesquisa recente que identificaram que vocês têm 98,6 de índice de satisfação. E vocês têm, além disso, vocês são premiados como melhor empresa para trabalhar. Fala um pouquinho quais são os pilares dessa cultura a ponto de chegar a esse 98,6 é muito alto. É alto. Eu diria que tem duas métricas aí, tá, Suzana, que a gente tem acompanhado. Tem uma métrica que se chama de CSAT, que é essa que deu 98,6, e tem o NPS, que é bastante conhecido no mercado também, que o NPS está na casa de 90, tá? Que é um outro índice, assim, bastante relevante, elevado, né? relevante, né? E das melhores empresas é o Great Place to Work, né? O selo do GPTW, que já fazem 3 a 4 anos que a gente vem participando da pesquisa, e em todos os anos a gente conseguiu a certificação. Eu acredito muito, gente, em capacitação, tá? Em trabalhar, em treinar, em estar sempre motivando os colaboradores para eles, tanto a nós suprirmos uma parte desse desenvolvimento, né?
Mas, obviamente, que não é somente responsabilidade da empresa essa capacitação, esse desenvolvimento dos colaboradores. Eles também têm que buscarem o seu autodesenvolvimento e a gente tem trabalhado muito nisso, tá? A Safe até 6, 7 anos, até antes da pandemia ali, a gente investia muito fortemente em formação de lideranças internas e capacitação de colaboradores e assim por diante. A gente não deixou de investir, a gente continua investindo, tá? Mas a gente vem trabalhando muito fortemente no que é chamado de PDI, né? Plano de Desenvolvimento Individual dos colaboradores. De eles, gente, assim, ó, vocês têm que terem um planejamento para a carreira de vocês, tá? Vocês têm que saber aonde que vocês querem chegar. E, obviamente, a SafeWeb é um ecossistema para vocês se desenvolver. É um celeiro, né? Tá? De formação de mão de obra especializada. E eventualmente, se vocês quiserem ter uma experiência, já aconteceu muitos casos de gente que saiu e voltou. Tá? Não tem o menor problema em relação a isso. Mas eu acredito muito nessa questão do desenvolvimento, da formação contínua, tá? Gente, né, fizemos a nossa graduação e tudo mais, e na época, né, há anos atrás, isso era suficiente. Pô, tô falando aqui um clichê, né, um negócio que está super batido, de que a gente tem que continuar, né, um processo contínuo de aprendizado. De aprendizado, tá? não só de técnica, como de outros tipos de... Eu estou fazendo uma pós-graduação agora de inteligência artificial vinculada a negócios, né? Data Science e inteligência artificial vinculada a negócio. E a gente não pode parar. E eu prego muito isso dentro da Safe, e eu entendo, Suzana, para responder mais objetivamente, isso é fundamental para a gente ter esse índice de satisfação tão elevado. E, obviamente, o aspecto, né, que a gente já comentou, da cultura, do exemplo, né, das pessoas. Poxa, as pessoas verem essa postura, a postura dos dirigentes, dos donos, dos diretores, a forma como a gente trata os nossos clientes, a forma como a gente se relaciona com os nossos parceiros, com a rede de parceiros, tá? Isso forma uma musculatura muito boa, grande. Né? Excelente, excelente.